Estamos quase chegando ao final desse módulo aí. Nessa aula aqui nós vamos falar sobre comissão e premiação. Vamos começar com a comissão. O que é a comissão, né? É aquele valor pago de acordo com as vendas, né, dos vendedores e empregados. A empresa ela não é obrigada a pagar comissão. Se tiver estipulado algo na convenção coletiva, tem que verificar. Mas isso é uma forma de trabalho que é acordada, tá? Então, geralmente vendedores, pessoas que trabalham no comercial, elas vão ter uma comissão sobre as vendas. É uma forma de motivar os vendedores, as pessoas que estão ali na frente para elas venderem mais para a empresa. Como é que funciona, né? A comissão, ela tem reflexo sobre todos os encargos, então ele vai ter desconto de INSS, imposto de renda, e também ela é base para fins de férias, 13º, aviso prévio, tudo mais. O trabalhador ele pode ser um comissionista puro, ou seja, alguém que receba só a comissão, ou ele pode ser misto, que recebe um salário fixo mais comissão. A comissão, ela geralmente vai ser uma verba variável, ou seja, ele não vai receber todo mês aquele valor, porque isso vai depender de acordo com as vendas que ele realizar. Então, esse valor, ele é variável e lá nas férias, no 13º, é feita uma média para esse trabalhador receber, justamente por conta dessa variação. Então, por exemplo, no mês ele recebeu 5 mil, no outro mês ele recebeu 1.000, se a gente calcular só sobre o último recebimento, ele vai sair prejudicado. Por isso que é feita uma média do que ele recebeu aí no período. O que você precisa se atentar com relação à comissão, né? Se ele é puro ou se ele é misto. O trabalhador ele não pode receber menos que um salário mínimo. Então precisa verificar na convenção coletiva, por exemplo, se existe um mínimo para esse comissionista. Se tiver e ele não receber, a empresa tem que pagar a diferença. Como assim, Lilian? Vamos ver na prática. Vamos supor que a CCT estabelece que o mínimo que o empregado ali que recebe comissão pode receber é R$ 2.500 por mês, certo? Só que determinado mês vendeu pouco, ele não atingiu as metas e ele só vai ter R$ 1.000 de comissão. Então o que a empresa vai ter que fazer? Ela vai ter que pagar essa diferença de R$ 1.500 para ele não ficar com o salário base estabelecido pela convenção menor. Então ele vai receber R$ 1.000 de comissão e mais R$ 1.500 de complementação para chegar no salário base. Agora, se ele tivesse ultrapassado esse valor, daí não seria necessário pagar essa complementação. Se ele recebe só comissão, tem que ficar atento para ele não receber menos aí que um salário mínimo estipulado pelo governo ali no começo do ano, salário mínimo nacional. E se tiver algo que geralmente tem alguma informação na CCT, deve ser seguido para o trabalhador não ser prejudicado. Caso haja alguma mudança nas regras, né, de pagamento de comissão, por exemplo, foi acordado quando na admissão lá, quando o empregado foi começar uma coisa, depois foi mudado, é muito importante estar muito bem alinhado junto com o jurídico para evitar problema, porque se ele for prejudicado, com certeza isso pode vir a resultar numa ação para a empresa futuramente. É muito importante a empresa não mexer, foi acordado, se mexer, se perceber que vai prejudicar o empregado, isso tem que estar muito bem registrado, muito bem alinhado aí com o jurídico. Geralmente isso vai estar no contrato de trabalho, vai ser ali registrado quando o vendedor entra, quando aquela pessoa que ganha comissão entra. Então tem que estar muito bem alinhado, sempre registrar tudo com o jurídico para evitar ações trabalhistas futuras. Sobre a comissão, ainda a empresa precisa pagar o descanso remunerado, né? O DSR, descanso semanal remunerado, porque é uma verba variável. Então as verbas variáveis, assim como hora extra, elas precisam ter pagamento ainda do adicional do DSR. Então acompanhe aqui comigo na prática um exemplo para fixar bem, tá? Nós vamos ter o cálculo do DSR, mas como a gente está falando aqui que ele tem que ter, eu já vou mostrar nessa aula aqui também. Então vamos supor que a gente tem um empregado que tem um salário fixo de R$ 1.500 e ele recebeu uma comissão de R$ 200 no mês. Lembrando, né, que esse valor ele vai ser informado pelo setor responsável. Geralmente é o comercial que passa essa informação para o DP, passa os valores para pagar no mês, porque eles calculam lá as vendas, fazem o cálculo dos percentuais. Então a gente tem que receber essa informação, fazer o lançamento e conferir se o sistema está calculando certinho o DSR e se o valor informado foi lançado corretamente. Então, qual é o primeiro passo para a gente calcular esse DSR? O valor do DSR ele vai ser sobre o valor da comissão, não é a somatória desses dois aqui, é só sobre os R$ 200 nesse exemplo aqui. Então, o que ele vai fazer? Primeiro passo é identificar a quantidade de dias úteis e domingos no mês. Então, vamos pegar o exemplo do mês 7 desse ano, 2022.
a gente tem 5 domingos. Aqui eu não tenho nenhum feriado, mas pode ser que tenha feriado nacional, feriado municipal, então tem que considerar no cálculo também. Isso vai estar parametrizado provavelmente na tabela de feriados do sistema. Então isso vai influenciar. Pode ser que tenha um feriado em outro estado que não tem aqui no meu. Então vamos considerar nesse exemplo que não tenha feriado, só tem os DSRs. Então a gente tem um mês com 31 dias e tem 5 domingos. E eu tenho 26 dias úteis. Uma dica para encontrar os dias úteis é você diminuir o total de dias do mês menos os DSRs. Então, se você fazer 31 menos 5, vai dar um resultado de 26. Esses são os dias úteis que a gente vai ter referente ao mês de julho. Para calcular, a gente vai fazer o seguinte, eu vou dividir o valor da comissão pelos dias úteis vezes os DSRs. Então, se eu fazer 200 dividido por 26 vezes 5 domingos, eu vou ter um valor de 38,46, que ele vai receber um total aí de 1.738,46. Ele vai receber o salário fixo de 1.500, mais a comissão de R$200, mais o DSR sobre a comissão de 38,46 nesse exemplo aqui. Lembrando que esse é o valor bruto, né? Ainda ele vai ter o desconto de INSS e de imposto de renda se atingir lá o teto da tabela, que a gente vai aprender lá no módulo de cálculos, tá bom? Caso você tenha ficado com alguma dúvida sobre essa aula de comissão, já sabe, né? Comenta aqui abaixo desse vídeo que a gente tá aqui para te ajudar, te orientar, tá bom? Na próxima aula nós vamos falar sobre premiação, que é um pouquinho diferente.